Olá, bem-vindos ao Opa News BR. O julgamento de Jair Bolsonaro no STF está chegando numa fase bem decisiva e a pergunta que todo mundo está fazendo é: e agora? Se ele for condenado, a prisão é imediata? Bom, com base numa apuração do Portal Terra, a gente vai mergulhar nos próximos passos desse processo para explicar direitinho o que precisa acontecer para uma decisão final ser de fato executada. Vamos lá entender isso? Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos responder aquela pergunta principal: a prisão é automática ou não? Depois, vamos ver em que pé está o julgamento agora e decifrar um termo jurídico que é a chave para entender tudo isso. E por fim, a gente analisa a situação atual do ex-presidente e quais são os possíveis cenários caso a pena seja confirmada. Então, vamos começar pelo ponto que gera mais dúvida. Afinal de contas, depois que os recursos forem julgados, a pena já começa a ser cumprida na hora? Com esses recursos finais sendo julgados lá no STF, muita gente já assume que, se a condenação for mantida, a prisão é o próximo passo, de forma automática. Mas será que o processo legal funciona assim, de um jeito tão direto? A resposta é um pouquinho mais complexa e depende de um detalhe jurídico que faz toda a diferença. E a resposta curta e grossa é não. Não é automático. A lei brasileira exige que um processo chegue ao fim absoluto, sabe? Quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. Só aí é que uma pena pode começar a ser cumprida. E esse momento tem até um nome específico no direito. Tá, mas por que a decisão não é imediata? Para entender isso, a gente precisa olhar para a fase em que o processo está agora. Nesse exato momento, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal está julgando os últimos recursos que a defesa apresentou. E olha só como está o placar até agora. 2 ministros, o Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e o Flávio Dino já votaram para rejeitar os recursos da defesa. Ainda faltam 2 votos, mas já dá para ver uma tendência, né? O ponto é, que tipo de recurso é esse e por que ele dificilmente muda alguma coisa? E essa fala do especialista Marcelo Crespo ao Portal Terra explica tudo. Esses recursos, chamados embargos de declaração, são muito técnicos. Eles servem para apontar alguma coisinha que ficou de fora ou alguma contradição na decisão. Eles quase nunca mudam a decisão principal, ou seja, a condenação em si. Agora sim, vamos falar do conceito mais importante de todo esse processo, o tal do trânsito em julgado. É essa expressão que vai definir o momento exato em que a justiça pode, finalmente, agir. De forma bem simples, transitar em julgado significa que o jogo acabou. A decisão foi tomada, foi confirmada em todas as instâncias possíveis e pronto, não dá mais para mudar. É só depois dessa confirmação oficial que a sentença pode começar a ser executada. Então, o caminho das pedras até uma sentença final é esse aqui. Primeiro, a expectativa é que os recursos atuais sejam rejeitados pela turma do STF. Depois disso, o processo é oficialmente declarado transitado em julgado. E só nesse momento o ministro relator, Alexandre de Moraes, pode emitir a ordem para o início do cumprimento da pena. Certo. Mas enquanto esse processo todo não termina, como é que fica a situação do ex-presidente? É aqui que as coisas podem ficar um pouco confusas. Porque ele já está cumprindo uma medida restritiva, sim, mas que vem de um outro processo que não tem nada a ver com este. Pois é, essa prisão domiciliar que o Bolsonaro cumpre hoje não tem relação com essa condenação que a gente está discutindo. Ela é uma medida cautelar de um outro processo que investiga acusações como obstrução de justiça. E essa medida foi imposta porque ele teria descumprido ordens judiciais anteriores. E essa prisão domiciliar tem regras bem claras. Ele usa a tornozeleira eletrônica, tem a circulação restrita e está proibido de usar as redes sociais. Essas são medidas que já estão valendo, mas, repetindo, são independentes do resultado desse outro julgamento. E, finalmente, a gente chega na parte prática. Se e quando o processo transitar em julgado e a pena for para valer, onde ela seria cumprida? A reportagem de O Terra levantou alguns cenários possíveis. As opções que estão na mesa são essas. A mais comentada é uma cela na sede da Polícia Federal em Brasília. A transferência para Papuda parece menos provável, ainda mais depois que um pedido da defesa para avaliação médica foi negado. E por último, a manutenção da prisão domiciliar só aconteceria se um problema de saúde muito grave for comprovado, o que segue um padrão legal bem específico. E com isso, a gente fecha a nossa análise. A grande lição aqui é que o sistema de justiça tem seu próprio tempo, e a execução de uma pena não é algo automático, depende de um processo bem rigoroso. Fica então a pergunta para a gente pensar: seja qual for o resultado final,
qual vai ser o impacto dessa decisão no cenário político do Brasil a longo prazo. Muito obrigado pela companhia. Para mais análises diretas como esta, que ajudam a entender os fatos por trás das manchetes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Opa News BR no YouTube. Até a próxima!